Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e eu vou comentar para vocês um artigo que saiu há 2 dias atrás de uma paciente argentina que curou espontaneamente o vírus do HIV. Ela era uma controladora de elite, vou explicar isso tudo para vocês na sequência, e se fez pesquisas nela de detecção do vírus, de tentar encontrar a carga viral e, de repente, a carga viral dela desapareceu. Então, vou apresentar aqui o primeiro slide. A pesquisa saiu nessa revista aqui, a possível esterilização ou cura do HIV-1 sem a transplante de medula óssea. Então, nós já tínhamos 2 pacientes curados com transplante de medula óssea do HIV. Ou seja, ele não fez o transplante para curar o HIV. Ele fez o transplante porque ele tinha leucemia. E as células que eles receberam, né, do paciente doador eram células resistentes ao HIV. Interessante, vou explicar para vocês qual é a principal teoria, ou uma das teorias que isso é possível acontecer. Então, nesse próximo slide aqui, a gente mostrou que uma cura esterilizante da infecção por HIV-1 foi relatada em 2 pessoas vivendo com HIV-1 e foram submetidas a transplante de célula-tronco hematopoética alogênica, doadoras de células homozigotos para polimorfismo do gene CCR5 delta 32. É aí que está o pulo do gato. É nessa parte que eu vou mostrar para vocês que o vírus tem a dificuldade de entrar dentro da célula. No próximo slide aqui para vocês, então, são os resultados dessa pesquisa publicada já há 2 dias atrás. Nenhum provírus do HIV com genoma intacto foi detectado na análise de um total de 1,188 bilhões de células mononucleares do sangue periférico, 503 milhões de células mononucleares de tecidos placentários. 7 provírus defeituosos, alguns deles derivados de células expansivas clonalmente, foram detectados. Então, o provírus é aquele vírus do HIV que não está circulando na corrente sanguínea. Ele está indexado ao DNA humano, tá certo? Ele vai lá, se gruda lá e manda a célula fazer o quê? Me copia, tá certo? Então fica copiando e essas cópias são liberadas no sangue. Essa paciente não foi mais detectados cópias no sangue e também não foram detectados esses provírus de forma robusta em toda essa massiva amostra testada. Ou seja, aparentemente, essa paciente eliminou o vírus do HIV espontaneamente, sem tratamento. No próximo slide aqui, essa mesma revista chegou à conclusão que o HIV-1 com genoma intacto e replicação competente não foi detectado em um controlador de elite, apesar da análise de um grande número de células de sangue e tecidos, sugerindo que essa paciente pode ter alcançado naturalmente a cura esterilizante do HIV. Essas observações levantam a possibilidade de que uma cura esterilizante pode ser resultado extremamente raro, mas possível de infecção pelo HIV-1. Isso é inédito, certo? A cura com transplante de medula, ok, temos 2 casos, paciente de Londres, um caso muito conhecido, recentemente, agora em 2020, se não me engano, teve outro caso, mas essa cura espontânea é novidade. E acho que essa cura espontânea vai abrir uma janela muito interessante de maiores pesquisas para que nós alcancemos finalmente a cura esterilizante do HIV. Esterilizante não existe mais vírus circulando no organismo, assim como se faz, por exemplo, a hepatite C. Tá? Mas e essas siglas, Renato? CCR5, delta 32, o que isso quer dizer? Bom, nós temos o seguinte, né? Quando ocorre a infecção pelo vírus do HIV, esse infecta os linfócitos T auxiliares CD4+, tá? Aquela célula ali que está rosinha ali no gráfico, né? Para infectar essa célula, o HIV precisa abrir algumas fechaduras. Então, o que acontece? O vírus do HIV se gruda nas células TCD4 e ele tem que abrir 2 fechaduras, certo? Então, a célula tem as fechaduras e o vírus tem na sua pontinha a chave, né? Então, voltando aqui então para os nossos gráficos. Aqui eu mostro então que a primeira chave a ser aberta, né, é a tetra, né, a proteína do CD4. Mas a segunda fechadura é a proteína CCR5, que está presente
na superfície dos linfócitos TCD4. É aquela azulzinha ali, onde vocês podem ver o vírus em laranja e amarelo se conectando, se grudando para jogar o seu material genético para dentro da célula. Algumas pessoas têm uma mutação no gene que codifica a proteína CCR5. Nesse caso, a proteína CCR5, que é a fechadura, ela tem um pedaço alterado, que é a deleção delta 32. Então, essa fechadura é diferente e impede que o HIV use suas chaves para entrar na célula. Então, o HIV, ele vai lá, bota a chave, mas opa, essa fechadura aqui, ela está diferente daquelas fechaduras que o HIV tem a chave programada. Então, houve uma modificação, uma depressão desse delta 32. E o HIV encosta a chave nessa fechadura e a fechadura não gira. Ele não consegue entrar dentro da célula. E isso é genético e é hereditário. E nós temos duas formas disso acontecer. Nós temos uma deleção do delta 32 que é hereditária e que pode ser heterozigota ou homozigota. Heterozigota é o quê? Lembra lá da genética, é o azão, azinho. Muitas dessas fechaduras são modificadas, algumas não são. E nós temos elas homozigotas. Todas são modificadas e nenhuma é possível do HIV entrar. Essas heterozigotas, onde alguns são possíveis de entrar e outros não, são os controladores de elite. Eles se infectam pelo vírus do HIV, mas o vírus não consegue se manter em cargas elevadas. Eles controlam a infecção porque o vírus entra, se multiplica no maquinário genético humano, sai, mas não consegue entrar de novo na sua grande maioria. É bloqueado pelos controladores de elite. Isso são controladores de elite. Mas os homozigotos, eles nem sequer deixam que o vírus entre. E nós sabemos por diversos estudos que existem populações que se expõem muito ao vírus e não se infectam. Porque o vírus entra dentro do organismo da pessoa, mas não consegue entrar dentro das células linfócitos TCD4. Então, se transforma numa pessoa imune ao vírus do HIV, que foram as situações dos 2 transplantes de medula óssea que geraram, por tabela, não era o primário isso, a cura nesses 2 pacientes. E agora vimos essa controladora de elite inesperadamente curar do vírus do HIV. E isso, provavelmente, né, eles falam provavelmente, e isso tem que ser estudado cada vez mais para que nós possamos entender esse mecanismo e criar drogas melhores para interferir também nessa via de entrada do vírus. Nós sabemos que essa modificação genética, ela aconteceu bem lá no norte da Europa, nos vikings. Por quê? Porque lá teve surtos de varíola durante dezenas e dezenas de anos. E a varíola usava exatamente esse caminho para entrar dentro da célula. Olha que interessante. E os vikingzinhos lá foram se adaptando para não pegar a varíola e, por tabela, depois, quando chegou o vírus do HIV, 10% dessa população tinha essa mutação, essa depressão do delta 32 e está literalmente imune ao vírus do HIV. Muito interessante o artigo, saiu há 2 dias atrás, está todo mundo falando dele, eu tive que fazer esse vídeo também para contar para vocês. Vamos esperar algumas revisões melhores sobre isso, melhores estudos sobre esse material genético dessa paciente que se curou espontaneamente pelo vírus do HIV. É uma paciente argentina, os materiais genéticos foram todos enviados para Boston, a forma que eles foram tratados foi muito séria, na minha opinião, pelo menos é o que diz no artigo. Então, muito interessante, espero que tenham gostado. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.